Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, no caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho, entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, os ferros da Sorocabana. Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 26ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. O senhor secretário fará a leitura do expediente do dia. Veto ao projeto de lei 43 de 2010 do Poder Executivo. Dispõe sobre a concessão de cestas básicas aos servidores municipais e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 03 de 2010 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Divaldo Benedito de Toledo, dispõe sobre a concessão de título de cidadão conchense ao senhor Ademir de Moraes. Projeto de Decreto Legislativo número 04 de 2010 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Emerson José Fechina, dispõe sobre títulos de cidadãos conchenses ao senhor Firmino Florindo Gonzales Azevedo e a senhora Maria Cristina Balmer Azevedo. Projeto de Decreto Legislativo 05 de 2010 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Lucas Francisco Sebastião, dispõe sobre a concessão de título de cidadão conchense ao senhor Aldemir Bendini. Projeto de Decreto Legislativo número 06 de 2010 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Lucas Francisco Sebastião, dispõe sobre a concessão de título de cidadão conchense ao padre Antônio Luiz Tasso. Projeto de Resolução número 09 de 2010 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Emerson José Fechina, dispõe sobre a criação de comissão de assuntos relevantes. Requerimento número 68 de 2010, de autoria do vereador Divaldo Benedito de Toledo. Requer que o Poder Executivo encaminhe a esta Casa de Leis cópia da emenda do Ministério do Turismo, valor de 102 mil, do deputado federal Duarte Nogueira, bem como informe o andamento da referida emenda. Requerimento número 69 de 2010, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos, requer que o Poder Executivo Municipal informe se existe legislação proibindo a venda de terrenos no cemitério municipal por parte de terceiros, com documentação de propriedade do mesmo. Em caso positivo, solicito o envio de cópia da referida lei. Moção de pesar número 63 de 2010, a família da senhora Terezinha de Oliveira Laurente, de autoria do vereador Lucas Francisco Sebastião e subscrita pelos demais vereadores. Moção de congratulação número 65 de 2010, a Oficina Cultural Joanino Maimone, pelo primeiro simpósio de conscientização de preservação de patrimônio histórico de Conchas, de autoria do vereador Omar Miranda Silva. Moção de congratulação número 66 de 2010, a Vitória Zacarias de Abreu, pela conquista da medalha de ouro no campeonato de Karatê, realizado na cidade de Piracicaba, de autoria do vereador Omar Miranda Silva. Moção de pesar à família do senhor Alberto Caprioli,
de autoria do vereador Divaldo Benedito de Toledo e subscrita pelos demais vereadores. Moção de congratulação número 68 de 2010 aos policiais militares. Primeiro sargento da PM, Aguinaldo Carlos de Melo, e aos cabos da PM, João Carlos Rodrigues da Silva, Douglas Estevão de Araújo, Cícero Andrade do Nascimento e Mauro José Novaes, e a Major Rosimeire Soler Montagner, pela participação no projeto da equipe Clube do Bem TV, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos. Moção de congratulação número 69 de 2010, a excelentíssima senhora deputada estadual Rita Passos, pela brilhante votação que obteve em nosso município e pela reeleição ao cargo de deputado estadual para o quadriênio 2011-2014, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos. Indicação número 139 de 2010, de autoria do vereador Omar Miranda Silva. Indica ao Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade de adquirir uma área para a construção de um distrito industrial no município de Conchas. Pela ordem, senhor presidente. Sim, senhor vereador. Gostaria de ser dispensado da tribuna. O senhor está dispensado. E com... Pela ordem, senhor presidente. Sim, senhor vereador. Eu também gostaria de ser dispensado do uso da tribuna. O senhor também está dispensado. Também, presidente, gostaria de ser dispensado da tribuna. O senhor também está dispensado, senhor vereador. O senhor tem o próximo para nós. Então passamos para a ordem do dia. Vamos cuidar. Vamos para o uso da tribuna. Convido o vereador Dr. Anselmo Eduardo Martinini que venha assumir o meu lugar para que eu possa fazer o uso da tribuna. Com a palavra no uso da tribuna, o vereador Omar Miranda Silva. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, mais uma vez eu venho usar essa tribuna e para que a gente possa estar mostrando e solicitando o trabalho da gente à nossa comunidade e pedindo alguma coisa à senhora prefeita. Esses últimos dias que passou, eu andei observando as obras, analisando o que vem sendo feito em Concha e o que não vem sendo feito, e fiz uma análise do que também se precisa em Conchas. Eu acho que o atual governo, do qual eu faço parte, eu sou vereador, faço parte da base aliada desse governo, precisa sim passar por algumas transformações. Precisa dar mais atenção aos bairros rurais, não está conseguindo atender a demanda dos bairros rurais. As estradas estão com dificuldade. Essa Casa de Lei já aprovou um financiamento para aquisição de caminhão e tratores. Se não pode, por causa do período eleitoral, então deve ser feito um estilo mutirão, alugado caminhões, alugado maquinário, e dar o escoamento para o pequeno produtor rural que não está conseguindo sair com o seu produto. A nossa cidade, todo mundo já sabe, já passou o pior. Não é uma marolinha, como diz o presidente Lula, agora em período de campanha, que fica falando que é uma marolinha, e que não aconteceu nada com o país. Que o quilo de feijão saiu de R$3, está custando R$10. Que um quilo de carne moída custava R$4, hoje está custando R$10, R$11. Então, eu acho que não dá para a gente ficar chovendo no molhado. Nós temos que falar a realidade. E isso aqui também acontece no nosso município. A crise dentro do nosso município é muito grande. E os pequenos produtores estão precisando de investimento. Existe um empresário, um granjeiro, que está trazendo frango novamente para Conchas. Muitos estão tentando se adequar e alguns não estão conseguindo pôr o frango na granja porque não tem estrada, não tem caminho. E quando tem caminho, ele não consegue recuperar a sua entrada, aonde muitas vezes foi se falado que é particular. E não é particular. Particular seria dentro. O caminho para o escoamento do produto, já existe lei federal que dá esse incentivo.
O governo do estado, ele criou um incentivo ao pequeno produtor rural. E por que o município não pode estar fazendo esse incentivo? Eu tenho a certeza que nenhum dos vereadores aqui vai vir aqui falar que é contra. Certo? A crise que se abateu no nosso município, nós falamos do comércio. Mas por que o comércio quebrou? Porque o povo do sítio não compra mais na cidade, não tem dinheiro, está endividado e não tem o que produzir. Então nós precisamos investir novamente, senhora prefeita, ainda esse ano, aproveitar que no final do ano, nesse final de ano, muitos poderão ter novamente frango nas suas granjas. Vamos recuperar essas estradas rurais. Nós movimentando a área rural, o povo volta a aquecer a economia, volta a abastecer o comércio de Conchas. Outra questão, senhora prefeita, que eu gostaria de lembrar, nós tivemos uma reunião nessa casa e ficou de ser encaminhado a essa casa de lei uma proposta da revisão dos impostos e do Código Tributário, e eu, junto com os demais vereadores, nós estamos aguardando essa revisão. O nosso povo não tem condições, e a senhora já observou isso, de arcar com uma carga tributária alta. Sim, senhor vereador. Eu queria uma parte, senhor presidente. Sim. Senhor vereador, hoje eu conversei com a prefeita e ela nos disse, para mim e para o vereador Agenor, que está providenciando essa revisão aí do Código Tributário e provavelmente deve mandar em breve para esta Câmara. Seria isso, senhor presidente? Sim, senhor vereador. É por isso que eu estou cobrando. Eu acho que é em breve e tem que ser o mais rápido possível, para que nós tenhamos condições de sentar e analisar. Porque nós já estamos quase no final do ano. Isso tem que ser votado esse ano para vigorar para o ano que vem. Outra questão que a gente observa é o seguinte. O município ele vem endividado há alguns anos. E a gente sabe que a arrecadação do município caiu. O que fazer para melhorar a receita? Porque a despesa não caiu. A despesa com alimentação nas escolas não tem como cortar. A água, a luz, a manutenção, os postos de saúde, não tem. Isso não tem como. Nós precisamos criar um meio de gerar recurso dentro do município. Qual é uma das saídas que foi para a cidade de Cesário Lanche? Cesário Lanche vivia uma crise igual ao município de Concha há 8 anos atrás. O que Cesário Lanche fez e conseguiu recuperar sua economia é uma das economias mais fortes na região hoje. Criou-se o pequeno distrito industrial, aonde o terreno não é dado, mas é feito um comodato de 30 anos. Nós precisamos criar o distrito industrial. Essa noite eu estou fazendo aqui uma indicação que a senhora prefeita viabilize estudo para aquisição de um terreno às margens da Marechal Rondon, certo? Que é o caminho certo, ou às margens da Vicinal do Porto, para que se compre esse terreno, para que se faça o pequeno distrito industrial. Apesar de 2 ou 3 acharem que isso não pode, que é contra, não é contra, porque Cerquilho fez, é o que é, porque teve administração, teve a coragem de fazer. Os vereadores de lá, a Câmara de lá teve coragem de fazer. A Câmara de Laranjal teve coragem de fazer. Os prefeitos da cidade vizinha teve coragem de fazer. E Conchas até hoje não acordou e não teve coragem. Porque faltou peito para a classe política fazer. E nós estamos aqui, ou nós fazemos agora, ou nós vamos passar, mas igual os outros que tiveram a caneta na mão e não tiveram a coragem de criar a iniciativa e de pôr Conchas para crescer. Porque não adianta a gente falar que dinheiro não vai cair do céu. Certo? O fundo de participação, o governo federal não vai aumentar. Todo período eleitoral é a mesma coisa. Eu já fui secretário. Chega no período eleitoral, o governo federal para de mandar os recursos, o fundo de participação. E aí quebra os pequenos municípios. Porque o município não tem do que sobreviver. Então eu acho que chegou a hora de criar assim, um distrito do céu. O vereador Pirulito está pedindo uma parte? Pode... Obrigado, vereador. Eu também sou favorável, e muito bem, Vossa Senhoria sabe da importância disso, tanto é que eu fui um dos primeiros vereadores a trabalhar isso no começo dessa gestão,
a insistir na importância do nosso plano diretor. Uma vez que a gente não consegue, hoje, até pelo o valor, que é grande, mas pelo menos esse distrito industrial viria ao menos amenizar a nossa situação aqui. Eu concordo plenamente com Vossa Senhoria. Obrigado, senhor presidente. Nós temos um pequeno empresário em Conchas, que ele faz uns tijolinhos, um sextavado de cimento. Hoje ele emprega 35 pessoas diretamente, mais 38 pessoas indiretamente. Ele paga aluguel numa chácara para ele poder produzir. O que está acontecendo? Cidades vizinhas estão oferecendo para ele toda a infraestrutura, um pacote de incentivos que o município de Concha não vai oferecer. É um cidadão conchense, nascido aqui, está para ir para a cidade vizinha e vai empregar quem? Vai empregar 35 pessoas lá, mais 38 indiretamente? Não, nós temos que agarrar, segurar. Conversei com ele, falei que hoje faria um mencionamento na tribuna, não, ele pediu para não falar o nome dele, não vou falar o nome dele, e falei que, junto com os vereadores e com a senhora prefeita, nós vamos criar uma situação para que ele possa ficar no município de Conchas, continuar gerando emprego, e, se tiver um terreno, seja feito um comodato de 30 anos. Certo? Então, senhores vereadores, inclusive, se os senhores acharem interessante, nós poderíamos estar pedindo, marcando uma audiência com a senhora prefeita nessa casa, junto com todos os vereadores, para que a gente pudesse, no termos legal, pressionar para que isso acontecesse. Se for o caso de que não ter recurso para comprar essa área, essa mesa diretora, junto com os demais vereadores, apesar das adequações que está fazendo na Câmara, conseguirá economizar uma economia significativa para a aquisição desse terreno. É isso, senhor presidente e senhores vereadores. Agora, como eu irei fazer uso da tribuna, eu devolvo a palavra ao presidente Gilmar Miranda Silva. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, vamos continuar na linha de raciocínio do meu antecessor sobre a criação de um distrito industrial. Eu, como mais alguns vereadores, o Agenor, a Liberte, os mais antigos aqui desta casa, nós temos que ficar um pé atrás quando começa-se a falar em distrito industrial, porque nós vamos relembrar anos anteriores em que se desapropriou uma extensa área para se instalar indústria. Resultado, hoje nós devemos 5 milhões de reais de precatório. Grande parte, a maioria, devido a desapropriações. Então, é um assunto bastante delicado, porque tem que ser bastante estudado. Não se pode ir a torto direito desapropriando áreas para entregar para pretensos industriais, porque depois acontece isso. Nós ficamos pagando a despesa, sacrificando o povo, e as indústrias não estão aí. Temos a química aqui que veio, só nos deu dor de cabeça. Foi desapropriada uma área aqui na Marechal Rondon, virou em prejuízo. Infelizmente, nós somos os campeões em desapropriações erradas, e o povo hoje paga o preço alto por causa disso. Então, eu não sou contra, mas desde que seja feito com bastante critério. Muito bem pensado, não é simplesmente sair entregando terra para qualquer um que vem aqui dizendo que vai instalar uma indústria. Tem que ter pelo menos alguma credibilidade, tem que ser um empresário que tenha já uma base, que já tenha alguma empresa, alguma coisa em outra cidade, porque para começar a se aventurar aqui, depois dá no que aconteceu. Até porque nós tivemos uma reunião agora, semana passada, com o secretário de Finanças aqui, nós sabemos que o nosso município está muito endividado.
Se nós não temos dinheiro nem para pagar nossas contas do dia a dia, como que nós vamos comprar terra para dar para os outros? Então, são situações... Pois não, senhor. Eu só queria lembrar, vamos dizer, a minha posição, todo mundo sabe, eu acho que eu acredito na vocação. E Vossa Excelência sabe disso, e foi no seu mandato como presidente da Câmara, que nós compramos, não desapropriamos, compramos 4 alqueires de terra para que um abatedor de frango se instalasse em Conchas. Nós fizemos o projeto e mandamos para a Câmara aprovou e foi doado para o empresário construir o abatedor de frango. E não construiu. Vossa Excelência também sabe, lá em cima, perto da Escola Rainer, nós demos várias áreas de terra para as pessoas construírem pequenas indústrias e ninguém construiu. Então, eu comungo com a opinião de Vossa Excelência, dizer que o município hoje não tem condições financeiras, como foi provado com o secretário de Finanças, condições financeiras, de adquirir uma grande área e fazer a infraestrutura para ter eu acho que é isso que tem que acontecer aqui, vereador. São pequenos lotes que a prefeita pode dar para começar a gerar e depois pensar nisso. Seria isso, senhor presidente. Não sou contra, mas minha opinião é diferente. Seria isso. Na verdade, a ideia do senhor presidente é muito boa. A gente sabe disso, ele tem as melhores intenções, inclusive de estar economizando. Já devolvemos dinheiro para a prefeita. Deve ser devolvido uma outra importância agora, mas eu não vou dizer que eu sou contra ele fazer isso para que ela adquira o terreno. O que tem que se ter cuidado é que, para quem vai dar esse terreno? E na desapropriação, porque infelizmente o que eu tenho visto é que vai se desapropriar um lote na cidade que custa R$80 mil e acaba se pagando 250. São coisas que só acontecem aqui em Conchas. Então, eu sou muito prudente. Embora a desapropriação não passe pela Câmara, cada prefeito depois tem que assumir a responsabilidade pelo que faz em matéria de desapropriação. Pode falar, senhor presidente. Eu também concordo com a posição do senhor, que tem que doar para quem realmente vai construir e que seja uma pequena área, porque eu coloquei um pequeno distrito industrial. O de Cesário Lanche, onde eles fizeram lá, é uma pequena área. E qual é o critério? É um comodato de 30 anos, e a pessoa, se não construir dentro de um prazo, de um regulamento, tudo que ela colocou, ela assina um termo que ela perde, e o município pode passar aquela área para outro. Então, por isso que eu falei que tem que ser feita uma reunião com os vereadores e com a prefeita, pegar um modelo das cidades onde deu certo o pequeno distrito industrial, porque nós não comportamos um grande, nós comportamos um pequeno. Porque qual é o ramo de Conchas, como é a vocação? É frango, a costura, brinquedo, alguma outra coisa assim. Então, seria um pequeno distrito industrial, só para me esclarecer. E seguindo aí essas desapropriações, a gente lembra do Porto, né? Nós fizemos, acertamos e até hoje não entrou em funcionamento. Olha, um grande terreno que foi doado lá para eles fazerem o Porto. Mas por isso que a gente fica sempre com o pé atrás, e eu acho que, sem desprezar essa atitude, sem desprezar essa intenção, nós temos que tomar outras medidas aqui em Conchas. Por exemplo, nós falamos com a senhora prefeita, tem que haver um choque de gestão nessa administração. Não dá para continuar do jeito que está. Nós vamos continuar sendo eternos devedores, quando não de precatórios, de fornecedores. A senhora prefeita deve se reunir com o pessoal da equipe dela e fazer um grande choque de gestão, reduzindo gastos, reduzindo quadros, adaptando o orçamento para as despesas, porque senão nós vamos seguir vermelho e a situação vai se agravando a cada dia. Pode ser feito, ela está sabendo disso, nós já conversamos com ela, e não existe outra saída. Ou a gente parte para uma austeridade na administração rigorosa, ou então a coisa vai descambar. Várias secretarias não estão se atendo ao orçamento, estão extrapolando, estão gastando muito mais do que está previsto. Todos nós estamos sabendo disso. Eu acho que a função dos vereadores é não esperar que a casa vá
para o espaço. Antes de só ficar criticando, apontar onde que estão os problemas e pedir a solução. Nós estamos fazendo isso, vamos olhar, vamos acompanhar. Nós estamos aqui, aportou nesta casa aqui a lei orçamentária. É muito importante que nós nos reunimos para poder analisar item por item, porque há muita diferença da anterior, e isso significa orçamento para cada setor. Nós temos que acompanhar isso. É importantíssimo para depois a gente não falar que foi de qualquer jeito, não sabia. Vamos analisar isso, se precisar vamos chamar alguém que possa nos explicar com maior detalhe. Está na hora da gente assumir com mais eficiência nossas funções aqui no Legislativo. Pois não, senhor presidente. Uma parte. O senhor lembrou um trecho muito interessante, e eu peço desculpa estar pedindo a parte para o senhor. Realmente, a situação do nosso município não é bonita. Nós tivemos aqui a prestação do 4º trimestre. Vimos a situação do endividamento do município de Conchas, aumentando e cada vez mais, certo? Realmente precisa-se ter um choque de gestão, um choque de governo. E é aquilo que eu venho falando desde quando eu tomei posse em 2005, vereador. Se os senhores pegarem as sessões, eu falo que Concha precisa passar por uma reforma administrativa, a prefeitura, e uma reestruturação. Senão não vai ter prefeito que consiga tocar. E que todos os secretários têm que aprender o que é orçamento e saber o que está fazendo e aprender a utilizar o orçamento. Eu estou há 6 anos de vereador. Nesses 6 anos, o que eu observei só foi estouro de orçamento em secretaria. Eu acho que chegou a hora de mudar. Obrigado, vereador, pela parte. Senhor presidente, hoje também esteve em nossa cidade uma equipe de jornalismo da TV Record e filmou a Rua São Paulo, os comércios, e se reuniu na Associação Comercial com os comerciantes, trazendo à baila novamente o assunto do aumento dos impostos do comércio. E provavelmente nós vamos ter notícia nessa TV Record, ou hoje à noite ou amanhã, sobre esse excessivo aumento que sofreu o comércio de Conchas nas taxas de licença. E eu também, conforme Vossa Excelência teve a oportunidade de pedir, que a senhora prefeita nos mande com urgência o projeto que ela se comprometeu a mandar, não só para rever esse aumento do comércio, mas também sobre o IPTU, que também houve um aumento muito grande no IPTU, e injusto, porque está tomando-se por base valores que não correspondem ao valor de mercado do imóvel. Então a gente vai aguardar que a senhora prefeita nos mande esse projeto. Também, senhor presidente, eu gostaria, não deu tempo de eu fazer por escrito, uma moção de pesar pelo passamento do senador Romeu Tuma, que ocorreu, e era um senador atuante, policial civil, delegado de polícia, superintendente da Polícia Federal, e que cumpriu a sua missão, foi chamado para outros campos. Então eu peço uma parte, eu consulto o plenário sobre a inclusão da moção, seria o número 70, por o falecimento do senador Romeu Tuma. Todos de acordo? Então eu peço à senhora secretária que formule a moção, para que todos subscrevam e entre ainda na ordem do dia, então. Continuando, senhor presidente, eu gostaria de comentar também essa moção que a vereadora Eva apresentou aos policiais militares que trabalham nesse projeto, né, da equipe do Clube BenTV, e que tem feito serviço de bastante relevância em nossos municípios, pretendendo atingir principalmente nossas crianças, nossos jovens, nessa orientação que se deve fazer desde cedo, nessa educação para o trânsito, para os nossos problemas rotineiros no dia a dia, né? Então, todos esses policiais aqui que foram citados, como eu, como delegado de polícia aposentado, trabalhei muito com policiais militares e ainda mantenho
bom relacionamento com todos eles. Eu gostaria até de fazer minha também essa moção, vereador, porque existem muitos que falam e poucos que trabalham. E nós temos aqui uns poucos que trabalham e merecem realmente essa homenagem desta casa. É só isso, senhor presidente, senhores vereadores. Passamos então para a ordem do dia, discussão e votação, senhores vereadores. Certo? Na ordem do dia eu coloco em discussão o projeto de resolução número 9/2010 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Emerson José Fechner, que dispõe sobre a criação de comissão de assuntos relevantes. Em discussão, o projeto de resolução 9/2010. Com a palavra o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto, na verdade, ele vem confirmar aquilo que nós falamos quando nós aprovamos o projeto que virou lei e que trouxe essa entidade para trabalhar no nosso município. Nós havíamos dito que nós não tínhamos muita referência dessa instituição, mas que a gente ia confiar naqueles que a avalizaram, e depois de um certo tempo nós iríamos fazer uma avaliação se realmente estava indo bem ou não. É só para esse fim. Não se trata de um caça às bruxas, de uma comissão parlamentar, nada. É uma comissão relevante para fazer um apanhado e fornecer um relatório que será encaminhado provavelmente para a senhora prefeita. Eu sou favorável à aprovação. Ainda em discussão, com a palavra o vereador autor do projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria endossar as palavras do vereador Anselmo. Nós não queremos condenar ninguém através desse projeto. Um projeto já bastante discutido nesta casa, amadurecido, e na verdade nós queremos saber da prática desse instituto. A teoria todo mundo sabe, é muito bonito, bem falado. E eu, como líder da bancada do Partido Democratas, eu gostaria do apoio e oriento os vereadores, principalmente da bancada, a votar favorável a esse projeto. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Mais alguém? Ainda em discussão, o vereador Agenor. Senhor presidente, hoje nós vamos votar este projeto de resolução. Eu acho que todos devem votar favorável, de uma vez que essa organização veio para prestar um serviço em nossa cidade, para a nossa população. E deve haver transparência. E eu acho que não tem nada para esconder, não. E nós, como fiscal do povo, nós temos a obrigação de acompanhar os trabalhos. Ninguém vai sair a caça às bruxas, e sim acompanhar o trabalho, de uma vez que essa organização recebe dinheiro do povo de Conchas. Então seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Mais alguém em discussão? Com a palavra o vereador Newton. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também sou favorável a esse projeto, porque eu votei a favor que viesse essa organização para Conchas, e tenho certeza que não é uma investigação, não é nada, é o dia a dia daquele hospital. Será isso, senhor presidente. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Dr. Antônio. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também acho que essa comissão de assuntos relevantes é importante, visto que, conversando com o secretário de saúde do nosso município, ele também acha que a fiscalização do que está sendo feito pela OS deve ser feita pela Câmara também, e isso ser encaminhado para a prefeita, para que ela, se porventura nós acharmos alguma irregularidade, que a prefeita tome as providências necessárias. Meu voto é favorável também, senhor presidente. Ainda em discussão? Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Vereador Divaldo. Favorável. Vereador Dr. Anselmo. Favorável.
Vereadora Eva. Favorável. Vereador Dr. Antônio. Favorável. Vereador Agenor. Favorável. Vereador Emerson. Favorável. Vereador Newton. Favorável. Vereador Lucas. Favorável. Então fica aprovado o projeto, fica o projeto de resolução número 9/2010. A partir do momento que ele é aprovado, nós temos que montar a comissão. A comissão será, conforme o nosso regimento de lei orgânica, de 5 membros, sendo o presidente membro o autor do projeto. Nesse caso, fica composto pelo primeiro membro da comissão, o vereador Emerson José Fechner, como presidente. Ele deve ser composto, esse projeto, pelas questões partidárias. Sendo ele do DEM, nós temos a representação do PMDB, do PSDB e do PSB. Eu pergunto ao PMDB quem fica indicado para compor. O PMDB indica o vereador Agenor Luiz de Souza. Então, o senhor primeiro secretário vai anotando. O PSB indica quem? Fica... Se o companheiro não se importar, eu gostaria de indicar ele. O Lucas? É. Fica o vereador Lucas Sebastião. Então, nós temos 3. Faltam o PSDB, o Dr. Anselmo. Ficou 4. Então, a comissão é de 5, foi um de cada. Falta 1. Então, cabe ao presidente da Câmara, caberá indicar os vereadores. Vou indicar a vereadora Eva, a 5ª membro. Então, fica composto a comissão de assuntos relevantes através do projeto de resolução número 9/2010 do Poder Legislativo pelos seguintes membros. O senhor secretário relata os membros. Emerson Fechner. Presidente. Agenor Luiz de Souza. Lucas Francisco Sebastião. Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Eva Maria de Oliveira Campos. Então, continuamos logo após os senhores se reúnam para seguir o regimento e a lei orgânica e tomar os trâmites legais. Passamos então agora para a discussão dos requerimentos, números 68 e 69. Em discussão os requerimentos 68 e 69. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fica em pé. Aprovado por unanimidade os requerimentos 68 e 69. Coloco em discussões as moções 63, 65, 66, 67, 68, 69 e 70. Em discussão, as moções. Eu gostaria de falar sobre a moção 65, que entra em votação hoje, que é uma moção de minha autoria, a Oficina Cultural Joanino Maimone, pelo primeiro simpósio de conscientização de preservação do patrimônio histórico de Concha. Esse pessoal, eles fizeram um evento aqui nessa Casa de Leis, o qual mostrou a história de Concha, desde o nascimento, fotos antigas, fizeram um trabalho cultural aqui, muito bonito, onde estava presente só eu e o vereador Emerson, apenas que os demais não estiveram presentes. Mas foi assim uma coisa muito emocionante e interessante, que eu gostaria que o DVD fosse repassado às escolas, porque ali fala o que o Dr. Antônio sempre fala: a memória e a história é um grupo forte que deve ser incentivado por essa Casa de Leis, pela senhora prefeita, pelas entidades compostas legais do município de Conchas, porque é só nós conhecendo a nossa história é que nós vamos saber o nosso rumo e o nosso futuro. Conchas tem conserto, tem capacidade para crescer, ampliar e resgatar aquilo que ela perdeu. Então, esse é o motivo dessa noite de eu fazer a moção. A moção 66, também, que é de minha autoria, a menina Vitória Zacarias de Abreu, pela conquista de medalha de ouro do campeonato de Karatê, é o incentivo a essa moção, para incentivar essa menina a representar a nossa cidade e mostrar que na nossa cidade tem gente que faz esporte, tem gente que participa, que Conchas tem lá, ou como eu posso falar,
dentro de cada cidadão uma estrela, e que essa estrela tem que ser despertada. Esse desejo de ser alguém, de participar em alguma coisa, tem que ser desejado. E o nosso esporte, a gente vê que tem 5, 6 lutando com as academias, capengando. Aí que eu vou no órgão público. Prefeita, senhor secretário, vamos incentivar, vamos apoiar e vamos mostrar que Conchas pode participar, sim, em todas as áreas. Ainda em discussão, a vereadora Eva. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero dizer que foi com imensa satisfação que eu fiz essa moção de congratulação aos policiais militares, aqui, sargento, cabos, pela participação no projeto da equipe Clube do Bem TV. Eu pude acompanhar um pouco o trabalho deles nas escolas e vi a forma que eles trabalham brincando com as crianças. É uma forma muito carinhosa, foi como o doutor Anselmo disse ali. Então, nem todos fazem aquilo que falam, eles falam e fazem, então são merecedores mesmo, a gente vê que eles têm o dom mesmo para isso, fazem com amor o trabalho, as crianças aprendem de uma forma que não vão esquecer, que não é cansativo, então estão de parabéns mesmo esses policiais, que continuem mesmo trabalhando e orientando nossas crianças, para que quando eles crescerem eles já saibam como eles têm que andar, ter os cuidados, até orientar seus próprios pais. Então estão de parabéns esses policiais militares. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Ainda em discussão, o vereador doutor Antônio. Senhor presidente, eu queria parabenizá-lo por essa moção de congratulação com essa oficina cultural. E eu queria sugerir que os membros desta oficina fizessem uma entrevista com o Dr. João Roberto Delbem, que é a maior fonte atualmente em relação ao Museu Conchense, é uma pessoa que pode resgatar e dar pistas de muitas coisas importantes do nosso município para essa oficina cultural. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, já de antemão, eu gostaria que essa oficina, e já vou dar a pista, resgatasse a biblioteca do professor André Teixeira Lima, que está lá, já vou dar a pista, está lá no centro comunitário, jogado no chão, no meio de outros livros lá. Precisa ser resgatado. E o doutor João Roberto Delbem é a pessoa mais indicada atualmente para resgatar, para dar as pistas de onde estão as peças do Museu de Conchas. Seria isso, senhor presidente. Ainda em discussão, as moções do vereador Agenor. Senhor presidente, eu não fiz essa moção escrita, mas gostaria de fazer aqui. Eu queria que o senhor consultasse até os nossos vereadores, o plenário, se concordava de fazer essa moção a esses dois, vamos dizer, jovens, que disputaram por Tietê essa Copa de Luta de Braço, promovida pela Federação Paulista. E eles disputaram por Tietê porque Conchas não incentiva essa modalidade, que eu acho que precisa ser incentivada para que os jovens pratiquem esse tipo de esporte. Então eu estou dizendo aqui de duas pessoas bem conhecidas, o Adenilson Dudão, que ganhou em primeiro lugar nessa disputa, que foi na cidade de Rafar, e o Augusto, que é conhecido por Gustão. Então está aqui no informativo, eu estou lendo aqui que eles foi primeiro, segundo e terceiro lugar. Então eu quero parabenizar esses dois, e se o senhor consultar e se o plenário concordar, queria fazer essa moção em nome da casa, e parabenizando esses dois jovens de Conchas que disputaram por Tietê e ficaram vitoriosos nessa modalidade.
Senhor vereador, com certeza, se nós não tivéssemos iniciado a votação, a gente colocaria na ordem do dia essa moção, que realmente os dois merecem. Mas ela já fica registrada essa noite, a parabenização do senhor, o comentário do senhor e a aceitação de todos os vereadores, e ela entrará na próxima sessão, não contando na cota das 3 proposições do senhor. Se o senhor quiser fazer, fica aberto. Tudo bem, senhor vereador? Pois não, seria isso, senhor presidente. Ainda em discussão, as moções, com a palavra, o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, nada mais justo do que essa moção de congratulação à Oficina Cultural Joanino Maimone. Vem à memória, né, que o Joanino Maimone, Miguel Maimone, elevou o nome de Conchas, os Três dos Rios, né, fazem sucesso até hoje. Mas o que é importante, senhor presidente, é que essa oficina cultural, os integrantes, realmente estão fazendo algo de muito útil para a nossa cidade. Eu até vou dar uma sugestão, não sei se já passou na cabeça de algum dos integrantes, mas preservação de patrimônio histórico de Conchas, com tudo que já se falou, com tanta coisa que tem que ser resgatado, como diz o doutor Antônio, o Lucas. Vamos pedir para esse grupo se reunir com a senhora prefeita para tratar da nossa praça, que é um patrimônio histórico também, não deixa de ser. Entendeu? Porque a gente tem visto lá que parece que as pessoas que estão cuidando dessa praça não sabem o que tem que ser feito lá. Quer dizer, nós temos ali que fazer muita coisa para conservar, para resgatar esse patrimônio nosso. E não existe, ninguém está conseguindo fazer. Há muito tempo já tenta-se e desmancha e quebra e faz. Quem sabe se delegar para esse grupo, para essa oficina, que ela apresente um projeto para a nossa praça cultural, não seria muito melhor do que fazer sem nada, sem nenhum projeto que venha em benefício nosso, principalmente em benefício da nossa cultura? A praça dá para se fazer muita coisa ali para exibição cultural, é um espaço popular. E nós não temos ainda nada lá. Seria uma sugestão a esse grupo. Mas eu parabenizo o autor da proposta e vou votar favorável. Eu ainda em discussão das moções, eu gostaria de parabenizar a vereadora Eva por ter lembrado de fazer a moção aos policiais militares que estão fazendo esse trabalho. E gostaria de ressaltar que eles receberam o papelzinho da multa de crianças e eles estão colocando nos adultos lá de Curitiba, tem um pessoal que é acostumado na Coab onde eu moro, colocar os carros tudo em cima da calçada. Eles pegaram o talãozinho e foram lá, e muita gente que atrapalhava a calçada acabou tirando o carro da calçada. Então foi uma conscientização muito importante essa criançada, e gostaria de parabenizar a vereadora e os demais. E convido... vou fazer a votação primeiro. Então, quem for favorável, ainda discussão? Não? Ainda discussão, vereador Lucas. Senhor presidente, eu gostaria de congratular Vossa Excelência pela moção à Oficina Cultural Joanino Maimone, na pessoa da sua presidente. Haja visto que Conchas passou durante todo esse tempo sem a preservação devidamente ao seu patrimônio histórico e cultural. Haja visto o nome desta oficina, Joanino Maimone, um grande músico da nossa banda Lira Antoniana, hoje tão discriminada, se assim podemos deixar, de lado, um patrimônio da nossa banda, e o Joanino, saudoso Joanino Maimone, leva o nome desta oficina cultural, que começou pequena, ainda é pequena, mas demonstrou nesta Casa de Leis, na última sexta-feira, infelizmente eu não pude estar presente, a sua grandiosidade e o seu potencial de ajudar Conchas em um rumo melhor, em um futuro melhor. Às vezes nós pensamos que patrimônio histórico é coisa velha, é asilo, é coisa para quem não tem o que fazer. Muito pelo contrário,
O doutor Antônio sempre diz que um povo sem memória é um povo sem história. Se nós não conhecermos a história do nosso município, aonde nós nascemos, estamos nos criando, como nós poderemos ajudar este município a sair de uma crise? Seria isso, senhor presidente, nobres companheiros. Ainda em discussão, com a palavra o vereador doutor Antônio. Essas moções estão boas, estão dando... Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria mais uma vez parabenizá-lo pela moção, mas eu, lembrando aqui as palavras do doutor Anselmo, eu queria dizer o seguinte, que aquele coreto, chama-se coreto Maestro Rafael Maimone, entre aspas, Felúcio. Isso, doutor Anselmo, foi na nossa gestão. Nós prestamos uma homenagem ao Felúcio. Espero que não me derrubem o coreto. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Não havendo mais discussão das moções 63, 65, 66, 67, 68 e 69, eu coloco em votação as moções. E 70. Eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade as moções 63, 65, 66, 67, 69 e 70. Eu vou fazer a explicação pessoal e assim que chegar na vez da vereadora Eva, eu vou convidar os policiais na explicação pessoal da vereadora Eva, que é a autora da moção, para que ela possa entregar as moções. Tá? Então, em explicação pessoal primeiro, o vereador Agenor Luiz de Souza. Senhor presidente e nobres colegas, hoje à tarde eu não peguei o nome, mas veio um secretário de governo que faz parte do CDHU. E ele veio trazer uma notícia importante para o nosso município. Eles fizeram um trabalho, um decreto do governador, que veio para regularizar os loteamentos existentes em nossa cidade, que até então tinha uma burocracia muito grande por parte da Secretaria de Governo, e foi viabilizado um projeto em que muitos loteamentos de nossa cidade vão se tornar todos legalizados, inclusive onde a nossa vereadora Eva reside. Vereadora, eu acho que esse, não sei se pode dizer que é um projeto, mas é um programa do governo estadual que veio beneficiar não só o nosso município, mas todos os municípios do estado de São Paulo. Então eu quero parabenizar por essa iniciativa que vai ajudar muitas pessoas que hoje têm a propriedade, mas não têm a documentação. Não existe a legalização dessa documentação. E com essa portaria se tornará possível ela adquirir o documento e se tornar dona da sua propriedade. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Em explicação, pessoal, o vereador doutor Antônio Miguel. Senhor presidente, senhores vereadores, ainda eu insisto, eu gostaria que a presidente, ou presidente da oficina cultural, fizesse uma visita ao doutor João Roberto Delbem, que foi secretário de Esporte e Cultura de 93 a 96, foi a pessoa que organizou o Museu de Conchas. Eu acho que é importantíssima essa visita, porque muita coisa foi destruída do museu, mas muita coisa ainda existe por aí. E são coisas importantes que contam a história de Conchas. Eu estava me lembrando, até um dormente da antiga estrada de ferro Sorocabana tinha nesse museu. Eu acho que fizeram lenha, fizeram fogo, fizeram churrasco. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria comunicar, como eu comuniquei há 3 meses atrás, que nós íamos fazer um curso de formação política no município de Conchas,
Eu quero comunicar a Vossa Excelência e aos demais vereadores que na quinta-feira passada nós encerramos o curso de formação política da Fundação Ulisses Guimarães. Na realidade, o curso era patrocinado pelo nosso partido, pelo PMDB, mas frequentou-se lá praticamente todos os partidos de Conchas, o PTB, o PP, o DEM e, evidentemente, o PMDB. Eu queria agradecer, nesse instante, todos os alunos que participaram desse curso. Esse curso, senhor presidente, foi um curso importantíssimo e eu acredito que a nossa cidade ou outras pessoas devem patrocinar esse curso. Só para Vossa Excelência e os nobres vereadores terem ideia, nós tivemos aula de teoria política. Nós estudamos a teoria clássica, a política clássica, estudamos a democracia e a cidadania grega. Nós passamos pelo Império Romano, nós viemos na Revolução Francesa, na Revolução Americana e chegamos até o Brasil, na Era Vargas, na Era Republicana, na Revolução de 30, na ditadura Vargas, no golpe militar de 64, nas diretas já e na democratização do nosso país. Eu acredito, senhor presidente, senhores vereadores, que este curso, independente de ser de um partido político, serve para todos os partidos políticos. Eu acho que nós aprendemos lá, de uma forma espetacular, com professores da Universidade Nacional de Brasília, com políticos importantes, como os Michel Temer, Alceu Colares, Temporão, Nelson Jobim, todos eles deram aula, videoaula para nós. Nós aprendemos sobre Estado, as formas de Estado, sistema de governo, formas de governo, poderes do Estado. Nós aprendemos como se faz o marketing político. Eu acho, senhor presidente, senhores vereadores, que eu queria, nesse instante, agradecer a todos que frequentaram este curso. Em especial, eu queria citar o nome de algumas pessoas. O Madeixa, que deu aula para nós, o Narciso, que deu aula, o Agenor, que deu aula, o João Valdrigue, que deu aula, o Leonardo Gobo Souza, que deu aula, a Valderez, que deu aula. Queria agradecer a presença do Nino Sebastião, da Rose, do Darciso, da Gracinda, da Marinês, da Luciana Gobo, do Agenor, do seu Gregório, não perdeu uma aula, seu Gregório, assistiu às 11 aulas, do Alexandre Ferraz, do Jorge Miguel, do Dito Merlim, da Zélia, do Aderito Tomazella, do Isaías Custódio, do João Valdrigue, do Eugênio Luiz de Oliveira e da Valderez, e do Neto. Todos eles, dentro de mais ou menos um mês, vão receber o certificado de curso de básica de formação política Ulisses Guimarães. Senhor presidente, eu quero me colocar à disposição, estou me colocando à disposição, que eu sou o mediador deste curso. Se o ano que vem, esse ano está muito difícil, que vem, algum partido gostaria de ter esse curso, nós faríamos todo o empenho para que esse curso fizesse mais uma vez em Conchas, porque foi importantíssimo esse curso. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Eu convido a vereadora Eva que vem até a frente aqui, tá, para se posicionar. Vereadora Eva, a senhora vai utilizar da explicação pessoal, e na explicação pessoal, certo, eu já... Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Sim. Pela ordem. O senhor não poderia deixar para terminar a explicação e daí faria a entrega, porque aí encerraria a sessão. Certo. Tudo bem também. Tá. Pode ser, vereador? Então, explicação pessoal, vereador doutor Anselmo. É rapidinho, só para mim fazer um comentário, senhor presidente. Vossas senhorias sabem que eu sempre tenho usado a tribuna pedindo, solicitando para que a administração adquira o maior número de produtos aqui no nosso município devido à crise por que nós passamos. E nós temos um projeto aqui nessa casa, senhor presidente, que nós já votamos e foi aprovado, com relação às cestas básicas.
E nós incluímos um artigo para que essas cestas fossem adquiridas no município. Mas chegou nesta casa e foi lido hoje. Se os senhores pegarem a pauta, vocês vão ver que é o primeiro item, o veto ao projeto de lei nosso. Então, a prefeita vetou essa parte que nós acrescentamos de adquirir no município as cestas básicas, alegando, em síntese, que é inconstitucional, que tem que cumprir a lei de licitação e tudo. Vamos fazer uma continha de quantos funcionários recebem cesta básica, quanto custa uma cesta básica e quanto dinheiro nós vamos jogar para outras cidades. Então, se é inconstitucional, se não se pode adquirir no município a cesta básica, senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência, representando esta casa, procurasse a senhora prefeita e colocasse para ela que existe outra alternativa para que se consuma esse valor aqui no município, através de um cartão alimentação, de um vale refeição, de algo que possa ser trocado nos mercados locais. O que nós não podemos é continuar mandando nosso dinheiro para fora, porque, ao que me parece, os setores responsáveis não estão dando a mínima para os nossos discursos aqui, e continuam jogando nosso dinheiro para fora, não se importando com a situação da nossa economia. Eu gostaria que Vossa Excelência, representando a Câmara, fosse e conversasse com a senhora prefeita. De minha parte, eu já me posiciono. Eu vou votar contra o veto. Se não vier um projeto alternativo, eu vou manter minha posição e vou rejeitar o veto, embora seja da minha base política, a administração atual. Mas eu acho que nós não podemos continuar falando ao ouvidos moucos aqui e ninguém está nem tentando fazer alguma coisa na administração. É só isso, senhor presidente. Explicação pessoal, vereador Edivaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, desde já gostaria de manifestar também que eu sou contra, companheiro vereador, porque, aliás, a gente está escoando o dinheiro da nossa cidade e não a produção. Eu acho que nós devemos dar um pouquinho mais de atenção aos gastos públicos para que ele seja gasto dentro do nosso município. A gente vem debatendo bastante isso e não devemos estacionar essa ideia de que nós temos que gastar o nosso dinheiro aqui em Conchas. Tem tantos problemas que afetam o nosso município. A minha maior preocupação hoje, senhores vereadores, não é tanto com a memória, com todo respeito a vossas senhorias, mas sim com o desemprego que afeta a nossa situação. Portanto, eu acho que nós já estamos caminhando para o nosso 3º ano de legislatura e nada se tem feito para atrair novos investidores para a nossa cidade. Vamos tomar a Deus que alguém pegue e assuma aquele frigorífico abatedouro estacionado para que volte a gerar mais um pouco de emprego. E eu, da minha parte, sempre corri e continuo à disposição para quem precisar deste vereador. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Eu também gostaria de falar rapidinho na explicação pessoal. O vereador Agenor citou que hoje veio o secretário executivo do governo do estado aqui. Chama-se o programa Cidade Legal, o qual o município fez a adesão. Eu, como vereador, fiz a indicação, o vereador Emerson também fez a indicação, na época, que o município aderisse ao governo chamado Programa Cidade Legal. Esse Programa Cidade Legal, ele vem para regularizar os loteamentos existentes no município de Conchas, os quais não conseguiram, junto Sabesp, Grapoab e diversos lugares, a documentação. E o primeiro loteamento regularizado já, que se adequou e conseguiu que o governo do estado foi entregue hoje o certificado na prefeitura, através do empenho da senhora prefeita, foi o do Tono Imanente. Vai entrar, do município vai entrar o São Benedito, o Santo Antônio, o Coab 4, que ainda está pagando o precatório lá, terminando de acertar, também entra, vai entrar o loteamento Vitória, Jardim Paraíso, Parque das Águas, são quase 11 loteamentos, entre particulares e municipais. Mas isso o que é? São regulamentação, através de um programa
que o governador Serra fez, juntamente com esse Silvio Figueiredo, que trabalhava no particular. Ele foi convidado, especialmente pelo governador Serra, para vir e criar um meio da regularização desses loteamentos para os municípios. Então, eu gostaria de deixar registrado isso e parabenizar a atitude da equipe da prefeitura que participou dessa regularização. E o município de Conchas já está recebendo esse benefício. Gostaria de saudar também todo o funcionalismo público, servidor público, que amanhã é dia 28, dia dele, dia do funcionário. Eu acho que merecem esse respeito desse vereador e dessa Casa de Lei. Então, gostaria de parabenizar todos os servidores públicos. Gostaria também, antes de que esgote meu tempo, de deixar claro que a criação do distrito industrial, um pequeno distrito industrial em Conchas, na minha opinião, é essencial para o desenvolvimento de Conchas. A questão da dívida da prefeitura, a questão de precatórios da prefeitura, eu acho ainda que tem que ser feita uma coisa. Quem deixou o precatório tem que ser penalizado, tem que ajudar a pagar. Quem desapropriou e quem devolveu os terrenos sem pedir nada, o povo não é obrigado a pagar isso. Certo? Eu acho que tem que ser refeito essa situação. Não interessa quem foi e quem deixou. Se é do meu partido, é do partido A, B, C ou D. O que aconteceu nessas desapropriações, e nunca ninguém falou, e tem que ser falado, que foi desapropriado, foi devolvido, não foi negociado, não foi acertado, não foi feito nada. Foi deixado para o povo consciente pagar. A questão de comprar uma nova área, certo? Se a prefeitura não tiver recurso, a Câmara e nós podemos sair pedir de porta em porta, mas que tem que ser comprada uma área, tem que ser feito um plano e um projeto, e ter, pequeno, tem que ter, porque nós estamos perdendo o empresário de Conchas que não tem lugar para ficar e está indo para outra cidade porque os outros prefeitos estão pegando. Certo? Eu sei que teve prefeito que acertou, teve prefeito que errou, mas o que mais aconteceu em Conchas, e está acontecendo também na atual administração, é falta de assessoria jurídica, falta de respeito com o dinheiro público. Começa um precatório, começa uma ação, não termina a ação, muda prefeito, entra outro prefeito, foi aquele que fez, não conclui. Certo? Falta a responsabilidade de quem senta naquela cadeira. Falta e faltou por quem passou. Certo? Porque se você pegar, eu não lembro quem fez, vai ter uma desapropriação que foi desapropriado, foi devolvido, hoje tem 3 desapropriações que nós pagamos danos por uso da terra, pagamos a terra e não temos nem a terra e temos que pagar os danos. Por quê? Porque faltou acompanhamento da classe política e da Câmara da época também, dos vereadores que estavam também na época. Porque na hora de devolver os vereadores não era para ter deixado. Certo? Então isso, hoje nós devemos, sabe quanto nós devemos em Conchas hoje? Só de precatórios, que foi aqui uma deixa passou? 5 milhões, quase 9 milhões. Não, 5 milhões e 900, quase 6 milhões de precatório. O que não daria para fazer na cidade, daria para fazer um distrito industrial, o dobro de Cerquilho. Certo? E com 100 mil reais compra um terreno e faz um pequeno distrito industrial, e pelo menos se não doa por de fora, segura o que tem aqui, não deixa o daqui embora. Essa é a minha opinião, e daqui para frente eu vou bater até o fim nisso. Explicação, pessoal, ao vereador Lucas. Senhor presidente, nobres companheiros, eu não pude estar na prestação de contas da saúde hoje às 18h30, mas estive no posto de saúde da nossa Praça Tiradentes na última semana, e um caso ali me chamou a atenção. Conversando com o médico, ele tem por mês, para fazer pedidos de exames, apenas 150 requisições. Normalmente, essas requisições duram até o dia 20 do mês. Os outros 10, 12, 15 dias, os pacientes que são atendidos nos postos de saúde, se precisar de um exame, não tem. As consultas demoram um mês e meio para ser marcada. O cidadão chega no posto de saúde, precisa de um exame detalhado, não tem porque acabou a requisição. Doutor Alcides, senhora prefeita, vamos rever este caso, porque nós estamos falando de saúde pública.
Estamos falando de vidas dos nossos munícipes. Eu acho que é um caso sério, que não pode ser deixado passar, mas tenho certeza que o doutor Alcides vai rever, a senhora prefeita, porque saúde pública, vida não se perde, vida se conserva até o último instante. Eu acho que a prefeita está no cargo, nós estamos no cargo para cuidarmos dos nossos munícipes. Falando em cuidar da vida do munícipe, mais uma vez eu quero dizer do desrespeito e pouco caso que vem acontecendo no nosso cemitério municipal com os restos dos caixões que ficam jogados, expostos a céu aberto, à chuva, transmitindo doenças aos nossos municípios. Ficam ali os caixões 15, 20 dias, porque não tem quem tire os caixões que são retirados das sepulturas para enterrar outros entes queridos. É um absurdo. Isso é um absurdo. Nós estamos falando de saúde pública. Estamos falando de vidas. Está no momento de nós apertarmos o passo para a vida do munícipe. Uma outra coisa que me chamou a atenção, são muitos munícipes que fazem caminhada aqui na avenida, em frente à nossa Câmara Municipal. Principalmente vem ali pela calçada da associação, até aqui nas proximidades da Câmara, onde tem calçada. E foi plantado, bem no meio da calçada, no mínimo umas 20 árvores. Quer dizer, o cidadão tem que andar no meio da rua. O pouco de calçada que tinha, o setor competente plantou árvore no meio da calçada. Quer dizer, é brincar com a população consciente. Claro que nós temos que proteger e conservar o meio ambiente. Plantar e plantar mais árvores, mas no lugar adequado. No meio da calçada não é lugar de se plantar árvore. É a mesma coisa os coqueiros ao lado da nossa prefeitura municipal. Foi plantado ali, os coqueiros não têm mais aonde sobreviver, estão explodindo as calçadas. Isso não é só os coqueiros, são todas as árvores da nossa cidade plantadas de forma irregular. Então o setor competente que veja melhor aonde plantar as árvores do nosso município, porque no meio da calçada é impossível uma árvore crescer onde passa o pedestre. Ou a calçada é para o pedestre, ou a calçada é feita para a árvore. Uma coisa não está combinando com a outra. Estamos pondo em vida também o risco dos munícipes que fazem Cooper, fazem a sua caminhada. Porque as árvores vão crescer, eles vão ter que trafegar pelo meio da rua. Então eu espero que isso seja revisto, que isso não aconteça mais. Uma outra coisa são as placas de trânsito. Né? Várias placas aqui na rua João Pedro de Arruda, se não fosse uma munícipe intervir, essa semana tinham sido colocadas no trecho aí do posto do Neto até a Colasso, 3 placas irregular proibindo parar dos 2 lados da rua e estavam pintando de faixa amarela a rua inteira. Quer dizer, aonde o munícipe vai estacionar o seu carro? Cadê o bom senso do setor competente? A munícipe, a senhora, dona do lar, teve que tomar as devidas providências. Isso não é só aqui, a rua João Pedro de Arruda, eu soube ontem, hoje. Em quantos lugares da nossa cidade, as faixas, só para concluir, senhor presidente, a faixa amarela está tomando conta de metade do quarteirão. Seria isso, senhor presidente e novos companheiros. Explicação pessoal, vereador Newton. Senhor presidente, senhores vereadores, eu primeiro quero parabenizar a Eva pela moção, aos policiais, e que estão fazendo um bom trabalho em nossa cidade. Parabéns, vereador. Semana passada eu fiz um pedido para ir à máquina Estrada do Casimiro. Foi. Obrigado, Zé Maristela. Pedi os caminhões de pedregulho. Foi também. Bom. Então tem setor, tem secretário que está trabalhando, tem secretário que não está trabalhando. O presidente falou que secretário não sabe administrar orçamento, mas não sabe nem trabalhar. Como é que vai administrar orçamento? Se trabalhar que é mais fácil, como é que vai administrar o orçamento da sua secretaria? Então fica difícil. A rua Horácio Alves é uma vergonha. Essa chuva que deu, não entra carro, gente, dentro da cidade.
Isso é uma vergonha. Sabe quantos metros é? É 40 metros. É tudo difícil nessa prefeitura. Eu não sei o que está acontecendo. Um conversa com o Roberto fala que é o Zé Maristella. O Zé Maristella, eu não conversei com o Zé Maristella, mas tenho certeza que o setor competente dentro da cidade é o Roberto e o Ronaldo. Eu não sei o que está acontecendo aí. A limpeza da cidade. Está um nojo. Está suja, a cidade está imunda. Lixeira. O cemitério. Quando eu fui responsável pela limpeza, o cemitério era, a não ser que não morresse ninguém, mas toda semana, não era 15 dias não, era 2 vezes por semana, pegar os restos lá. Então, gente, eu não sei o que está havendo. Na rua 4 de dezembro, tem uma tubulação que foi trancada. Se chover, vai inundar aquelas casas. Foi engenheiro, foi todo mundo lá. Ah, nós vamos fazer. É meia dúzia de manilha. Qual a dificuldade? Sei que está endividado, mas meia dúzia de manilha não endivida nem um pouquinho do que já está. Área industrial. Eu sou favorável à área industrial, desde que faça nos rigores da lei. Foi doado, viu imprecatório, que nem a química, foi o doutor Antônio que doou. Está lá um terreno perdido. Tem quase um alqueire de terra perdido lá. Me parece que foi devolvido pela prefeitura, mas não sei. Então, se for fazer uma área industrial, fazer uma área industrial certinha, para que não venha acontecer o que está acontecendo. 5 milhões de imprecatório, que me parece que poucos tentaram fazer coisa para ajudar, só para atrapalhar. Quanto esses precatórios, esse explicatório foi feito todo pelo PSDB. Não sei se o Zinho Miranda na época era PSDB ou era PMDB, não me lembro. Que era a Enro. Fizeram um comentário que parecia que ia sair o trem-bala de lá para ir para Juquiratiba, tudo. Nada aconteceu. Só erros. Só erros. Então, gente, quando for fazer uma área industrial com capricho, com carinho, para que não venha acabar com a nossa cidade em imprecatório. É isso, senhor presidente, senhor vereador. Em explicação pessoal, o vereador Emerson. Senhor presidente, senhores vereadores, quase não sobrou assunto para mim. Eu queria pedir uma atenção ao Poder Executivo que fizesse alguns reparos na quadra localizada na Coab 2, não só na quadra, como em seus arredores. E lembrar o nobre presidente que eu fui um dos pioneiros ao incentivo ao produtor rural, quando secretário de Assuntos Rurais. E que essa oficina cultural Joanino Maimone formalizasse, legalizasse sua situação e interferisse em relação ao nosso patrimônio público. Veja visto o que está acontecendo com a nossa Praça Tiradentes. Então, com maiores poderes, esta oficina poderia estar interferindo ali. Uma coisa que me surpreendeu foi o posicionamento da prefeita em relação ao veto ao projeto de lei aqui quanto à concessão de cestas básicas. Ela está contradizendo a uma reunião que convocada por ela própria com o SEBRAE, e ficou claro nessa reunião, palavras do palestrante lá do SEBRAE, que tem alternativa. Tem alternativa para o cartão alimentação,
quanto às compras em nossa cidade, inclusive em relação ao nosso Código Tributário, essas taxas abusivas. Ela poderia estar implantando em nosso município o IPTU verde, amenizaria a situação de todos os cidadãos conscientes. Seria isso, senhor presidente, nobres vereadores. Em explicação, a vereadora Eva. Após a explicação da vereadora Eva, a vereadora Eva convida os policiais militares para vir até o plenário para receber a moção de vossa autoria em mãos. Tá bom, vereadora Eva? Obrigada. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez eu quero agradecer aqui a deputada estadual Rita Passos, que ela vem demonstrando, né, o quanto ela tem, né, se preocupado com nossa população, que nem bem terminou as eleições, e ela já preocupada, ela já me ligou, avisando que ela tem uma emenda de R$70 mil para a infraestrutura urbana. Então, pediu que eu fosse à prefeitura para ver onde isso pode ser investido. Então, tenho que agradecer, né, pelo interesse, né, pela dedicação que ela tem com a nossa população. Agora eu quero convidar, né, os senhores policiais para que venham até aqui para poder, né, receber essa moção, né, pelo brilhante trabalho que eles realizaram com nossas crianças em nosso município. Os senhores estão convidados, senhores policiais militares, a vir até o plenário. E desde já a gente já agradece o trabalho dos senhores em nosso município. Senhores, também, se os senhores, alguém dos senhores quiserem fazer o uso da palavra para estar passando alguma mensagem, a tribuna está à disposição. Senhor, o cabo João Carlos, então, vai falar em nossa tribuna. A gente abre esse precedente. Bom, boa noite a todos, senhor presidente. Agradecer a vereadora Eva. E simples o fato de estar aqui em Conchas pela primeira vez, e demonstra, não só por parte da vereadora, mas fomos bem recebidos em todas as escolas, por diretores não só de escolas particulares, como municipais e estaduais, e isso alegra muito, saber que não é só o Estado que está se preocupando com o bem-estar da população, a segurança das crianças no trânsito, como as demais pessoas, né, os pais, os familiares, mas também o município se preocupa com essa questão da segurança, e é um esforço conjunto com um objetivo único, que é a segurança da criança e melhorar o nosso trânsito, que não é só em Conchas ou em São Paulo, mas no nosso país inteiro, né? A situação anda crítica. E esse é um pontapé inicial. Vamos, daqui para frente, ver se melhora a situação. Muito obrigado. Então, eu agradeço. Sim. Então, eu declaro encerrada essa sessão, marcando a próxima sessão para o dia 3 de 11 de 2010. Lembrando os vereadores que para fazer as preposições é até às 11 horas. Tá? Declarada encerrada essa sessão. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras.